E aí quando eu pergunto, né, como que foi, né? Porque é um Como negócio... faz isso, é? Os caras falam, os Estados Unidos eles pensam a cada 3 meses. Nós pensamos 50 anos. Os caras definem o que eles vão fazer e fazem. Né? Então, todo mundo ria. Quando eu era criança, todo mundo ria dos planos quinquenais. Lembra disso? Hoje, todos os analistas de mercado do mundo inteiro olham para o que está no plano quinquenal, o próximo da China, que acabou de fechar em dezembro agora. Isso que eles estão chegando hoje, cara, o Deng Xiaoping fez isso aí lá em 79. Em 79 eles já estavam imaginando como estaria em 2025, que fechou agora. Shenzhen era uma vila de pescadores, tá? Quer dizer, o cara chegou lá, vou fazer a primeira transformação do país na bacia, né, que eles têm lá de Guangzhou. Era uma vila de pescadores, virou a primeira zona de livre comércio. 40 anos depois, hoje, você vai em Shenzhen, você não acredita que você está é uma coisa fora do esquadro, né? Todas as grandes empresas de eletrônica, todas as empresas digitais, todas as grandes... Né? E eles vão criar outras agora. Eles vão criar outras dessas... Porque o experimento... Eles esperaram 40 anos para ver que o experimento funcionou, tá? E aí você vê o ranking que saiu há algumas semanas das 10 mais citadas universidades do mundo. Antigamente eram 10 universidades americanas, até 5, 6 anos atrás. Esse ano aqui foram 8 chinesas. Só tem a Harvard e o MIT, e a Harvard é número 3. Quase se mataram, quase pularam da ponte lá na Harvard, né? Porque caíram para o número 3. E a universidade que está no número 1 é de Hangzhou. Não é nem Peking University, não é Tsinghua, é uma universidade menos tradicional, mas que investiu, né, na produção de ciência de alto nível. Então, esse é o aspecto. Quando o Keynes, eu estava lendo o livro do Keynes, que o professor Beluso há muitos anos atrás me recomendou, né? O cara fala claramente lá, a ciência econômica é uma ciência que vem das humanidades, das ciências humanas. Ela existe, né, para promover o bem-estar humano. Ela não existe para transformar tudo em commodity. Né? O começo do declínio americano, na minha opinião, e eu peguei isso a minha vida inteira, porque eu cheguei lá bem no pico do começo desse barato, é quando eles começaram a criar esses derivativos de tudo. Então, antigamente, você pedia um empréstimo para comprar sua casa, o banco te dava o dinheiro, né? E ele basicamente recebia os seus juros e talvez fizesse outros empréstimos. Tal. Não, de repente, a sua casa começou a fazer parte, ou sua hipoteca, né? Começou a fazer parte de instrumentos que as pessoas não conseguiam nem entender. Quando explode em 2007, 2008, tinha gente em Wall Street que não entendia o que esses derivativos significavam. Né? E começaram a usar as hipotecas da parte mais humilde da população, né? Que tinha o maior risco de a pessoa não poder pagar a casa. E essas pessoas foram induzidas a dizer que elas podiam comprar outra casa, ou comprar mais 2 casas como investimento. E de repente colapsou tudo. Colapsou. Né? E o cara que apostou contra isso foi o Michael Burry, né? Que fez os bancos criarem os CDS, né? Que é o Credit Default Swap. É o cara que está apostando agora contra... Que está na televisão toda hora. Né? Ele está falando que a coisa vai despencar. Ele já está apostado, ele já está vendido. Ele pôs uma fortuna, uma né? Fortuna, e ele até fechou o fundo dele, né? Porque ele falou que não tinha mais sentido ele ter um fundo no mercado de ações, porque ele acha que tudo vai derreter, né? Então, e tem um filme, né? Teve um documentário, né? O The Big Short. The Big Short. A grande aposta. Então, e tudo isso vem da onde? Tudo que nós estamos falando aqui há 1 hora, 1h30, vem daqui. São todas criações da mente humana, são todas abstrações que se transformam em coisas maiores do que a própria vida. Você falou, eu sei que você já falou aqui sobre isso, mas é legal porque tem gente assistindo aqui o programa pela primeira vez sobre esse assunto. Esse lance desse nome, por que foi escolhido inteligência artificial? Se, como você diz, não é nem inteligente... Não, esse é o meu livro que eu estou escrevendo agora. Exatamente, e não é artificial. O John McCarthy, que é o criador desse nome, era um pesquisador e ele tinha criado vários termos para essa área, né? Cálculos automáticos, tem uma série. E nada deu certo, eu não tinha conseguido um tostão do... Quem é que vai investir em cálculos? Não, cálculos automáticos, meu Deus me livre. E ele estava tentando o Departamento de Defesa, o Pentágono, pagar pela conferência, que foi a conferência original, né? Que deu origem à área. E ele tentou com esse cálculos automáticos, outros nomes lá, e de repente ele teve o estalo
né? E falou, não, vou chamar de inteligência artificial. Foi na hora. Na hora mudou. Na hora mudou o perfil. Eu até conto essa história. Eu pus no meu livro de neurociência uma fotografia da capa do New York Times, 1958, logo depois da conferência de Dartmouth, uns 2 anos depois. Tá assim, Marinha espera para as próximas semanas o seu cérebro eletrônico. A Marinha está esperando até hoje. O cérebro nunca chegou. Não chegou nunca. Só que eles pagaram, nem vai chegar. E eles pagaram à vista, entendeu? E na época, uma área que não existia, você ganhar milhões de dólares do nada. Então eu me lembro, nunca vou esquecer isso. Eu ainda era estudante de doutorado da USP e o Marvin Minsky veio aqui falar sobre inteligência artificial no Centro Rebouças, Centro de Convenções Rebouças, e custava uma fortuna. Eu falei, pai, eu preciso que você me patrocine, eu não tenho a menor condição, um aluno de doutorado, meu pai pagou uma fortuna para eu assistir a palestra, né? Porque tinha um livro dele que eu tinha visto no programa de doutorado. Aí eu fui assistir a palestra do cara e o cara falou, não, é amanhã. Isso é nos anos 80, tá? Final dos anos 80, 86. O cara aqui falando, não, amanhã nós vamos ter robôs que pensam por si só. Ele era o Elon Musk sem grana, tá? O professor do MIT dos anos 80. E eu fui aprender linguagens que ele falou nessa palestra, Prolog, Lisp. Eu fui aprender essas linguagens porque eu achei que, né, talvez eu tinha que, como eu ia ser um pós-doutorado nos Estados Unidos em neurociência, melhor eu chegar lá sabendo programar. Claro. Eu chego no laboratório do meu chefe lá na Filadélfia, ele falou, você programa em que linguagem? Eu falei, bom, programa em Basic, que ninguém mais usa, programa em Pascal, mas eu programa, assim, falei todo, né, cheio de programa em Lisp e Prolog. O meu chefe, que era um neurocientista famoso, isso serve para quê mesmo? Ninguém sabia programar em Lisp ou Prolog. Eu nunca mais encostei nessas linguagens. Fui aprender, né, o que ele usava, Fortran, C, para cálculo. Para cálculo. Ou seja, ele deu risada de mim, né? Porque eu gastei um tempão aprendendo algo, porque eu ouvi o cara falar que esse era o futuro. E daí eu fui descobrir que o McCarthy era o inventor dessa linguagem, do Lisp, né? Que me deu uma dor de cabeça. E não foi para lugar nenhum. Porque aí apareceram as redes neurais. Apareceram as redes neurais aí artificiais. Muda tudo. Porque rede neural também é um nome que remete a... É outro estelionato. Porque tem a ver com a nossa rede neural, parece? Tem a ver no sentido mais abstrato possível. Qual é né? a relação? Que tem elementos conectados que computam. Só que o cérebro computa em analógico, não computa em digital. O potencial de ação você pode modular, ou a zona de disparo, ela é sim ou não, tá? Mas o potencial é uma onda elétrica. E ele cria um campo eletromagnético. E além do que, agora, mais do que nunca, estão saindo vários trabalhos mostrando que não são só os neurônios que são importantes para o funcionamento cerebral. Existem células de suporte, astrócitos, glia. Você falou aqui no último programa que você veio que, para a gente entender o que é inteligência humana, você vai falar, é a memória, é o pensamento, o que é? E você falou que é biológico também, não é só... Senão você pega um cérebro, era capaz de em algum momento a gente vai conseguir fazer ele exatamente e não vai funcionar igual. Não, veja, mas esse que é o minha outro querela. Não é só capacidade de computação. Não, né? e não é só inteligência. E não é, as pessoas usam essa palavra como se fosse uma poção mágica, entendeu? O cérebro não sabe o que é inteligência. O cérebro não tem a menor ideia. Porque o que acontece, que é difícil de explicar, mas é muito importante. Agora, é complicado você traduzir o que acontece com a gente para a gente formular as ideias e como o computador faz fazer isso. O que o Nicolas fala é que você pode tirar, se você tirar o seu cérebro, pelo que eu entendi, se você tirar o seu cérebro aqui, colocar aqui, fazer um monte de ligação para ele continuar funcionando, não é a mesma coisa. Não, ele sobrevive, ele mas informações ele do corpo, do corpo inteiro. Eu hoje em dia, depois de 40 anos nisso, eu digo que a pele é o terno do cérebro. Tá? O cérebro se comunica tatilmente com o mundo através disso aqui. Só que isso está conectado com o cérebro. Tá? Tem nervos. Frio, calor. Nervos, isso, as emoções. Você tem uma sensação de prazer, você tem uma sensação de dor, de medo. Você tem medo. O que acontece? A sua pele inteira reage, né? Fantástico. E vem de dentro para fora. De dentro para fora? Você tem o medo aqui dentro, né? Você gera o medo aqui na sua cabeça. Sim, mas
Você vê o Everton saindo no cruzamento no jogo do Palmeiras, você... E depois ele aí ele vai gol, pro Grêmio, ele vai correndo. Aí os meus amigos que, né, me escrevem, que são amigos em Porto Alegre, falam, bom, que presente de grego que você mandou pra cá. Não, Todos os gols que ele tomou, ele saiu correndo, coitado, né? Não, ele vai correndo pro juiz. Mas eu perguntei de fora pra dentro, porque não, as sensações para pra pensar. Todo mundo chega e fala, não, mas o meu coração, o amor da minha vida mora no meu coração. Não, ele mora aqui. Tudo é... O seu amor mora aqui, o seu medo, o seu ódio, o seu desejo, o seu prazer, seus sonhos, suas ambições, vem tudo aqui. Só que quando você sente, né, uma emoção muito profunda, o seu sistema cardiovascular é acionado pelo sistema nervoso. Você tem que escapar de Poros. você tem que escapar de um predador, os vasos, né, abrem para você sair correndo. Então, nós criamos toda uma... Tem gente que urina para reduzir peso, sei lá, né? Não, tem tudo que é possível. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós, quase que poeticamente, nós criamos metáforas, né, para descrever nossas emoções e esquecendo quem é a fonte. Da onde vem tudo isso, entendeu? E não é só... Então, por isso, quando os caras falam inteligência, e eles usam linguagem para reproduzir inteligência. Sendo que a linguagem, a explicação mais simples é o seguinte, o seu cérebro é um sistema multidimensional. Ele funciona em um número gigantesco de dimensões. Aí você projeta essas dimensões para falar. Só que o que você está dizendo? Você está reduzindo a complexidade do que acontece aqui dentro a uma série de símbolos que nós, enquanto sociedade, conferimos significado para o alfabeto, os números, matemática, tá? Só que o que você está fazendo é uma redução dramática do que você está sentindo aqui. Eu sempre falo isso, por isso que a gente admira os grandes poetas, os grandes pintores, os grandes músicos, porque eles conseguem se expressar através da linguagem ou da música, né? Emoções que nós não conseguimos pôr em palavras. E um dos filósofos mais famosos do século passado, Wittgenstein, um austríaco, dizia isso. Tem certos momentos que a única coisa que eu consigo fazer para me expressar é ficar quieto. Porque não há como eu colocar em linguagem o que eu estou sentindo nesse instante, entendeu? Esses doidos do Silicon Valley acharam que eles iam criar um sistema estatístico de previsão de próxima palavra de uma sentença. Que é isso, né? Que é isso. Não é nada... Basicamente é isso. O ChatGPT, ele não tem compromisso nenhum com a acurácia, com a eficiência, com a verdade. Nada, nenhum. Ele simplesmente pegou bilhões de e-mails, livros, textos, inclusive os meus, que eu descobri outro dia. Tô no lawsuit, o class action suit que tem na OpenAI, meu nominho tá lá. Tá agora. lá também. Pô, todos os meus livros foram usados para treinar a porcaria do negócio lá. Da Anthropic também. Eu tô em todos os lawsuits agora. Agora eu só tô esperando receber agora. Mas enfim, os caras sugaram toda a produção de textos, né? Bilhões e trilhões de sentenças e criaram um sistema estatístico. Agora, se você fizer uma frase do Allianz Parque, do torcedor palmeirense falando uma bobagem qualquer lá na torcida, ele não consegue prever. Ele não consegue, mas ele não vai dizer para você que ele não sabe. Ele vai inventar. Ele vai alucinar. Ele vai procurar... Ele tem que cuspir uma resposta. Ele tem que cuspir uma resposta, é mandatório. É mandatório. Ele não sabe falar não sei, né? Ele não sabe falar não sei. Era tão mais fácil, né? Não, então o cara fala uma sequência... Que ego é esse, né? O Rony chega na porta do gol e perde o gol. Nunca o ChatGPT vai conseguir conectar de forma inteligente o que você ouve na arquibancada do estádio de futebol. Tá? Porque ele não tem semântica, ele não entende o símbolo, né? Os caras reduziram a inteligência à síntese. A sintaxe, perdão, e criaram uma máquina de produzir sintaxe. E as pessoas, porque nós temos essa tendência, né? A gente antropomorfiza tudo. Os nossos cachorros, a gente pensa que é gente, os nossos pets, né? E as nossas ferramentas tecnológicas. Então as pessoas começam a falar com o ChatGPT como se fosse um parça, né? Os caras têm relações amorosas agora. As pessoas, mulheres, homens. Lembra Filme, vocês assistiram? Her. Não, her. Não, aquilo é perfeito. E parecia uma coisa tão distante, não é tão... Não, o quê? 5, 6 anos atrás? Está acontecendo agora. As pessoas estão se matando. Adolescentes que em depressão chegam pro ChatGPT, olha, minha vida é isso, eu não consigo nada, não tenho namorada, não consigo sair. O chat, talvez você devesse considerar a possibilidade de se matar. Nossa. Não, aconteceu. Várias.
Acho que passou até no Fantástico esse caso aí. Não, mas tem processos. Tem famílias processando a OpenAI e outras empresas porque os seus adolescentes se mataram com instruções de como se matar. Entendeu? Então, os caras primeiro... É uma afronta à verdadeira inteligência. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.